Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, sejam todos bem-vindos a mais um Repercussão em Foco. Hoje eu estou no Centro Histórico de Porto Alegre, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, e aqui vendo a capital gaúcha, né? Por isso estamos num ambiente diferenciado hoje de live, gravações, enfim, de trabalho. Estamos no Rio Grande do Sul. E as informações que repercutem, né? Nós vamos compartilhar aqui na terra do senhor jornalista Alexandre Garcia, não é? O Rio Grande do Sul, ele é nascido no Rio Grande do Sul, é gaúcho, mas reside hoje em Brasília e outros lugares, às vezes está na Europa, né? O Alexandre Garcia, minha inspiração, por sinal. Olha, gente, as notícias que vão repercutindo com intensidade nas últimas horas. Uma delas é que finalmente, em ofício a Fachin, a Ordem dos Advogados do Brasil pede o fim do famigerado inquérito das fake news. Esse documento foi protocolado 23 de fevereiro, hoje. A Ordem dos Advogados do Brasil. Por que demorou tanto, não é? Por que tanto tempo para pedir o fim de um inquérito que na prática é irregular, para não dizer outra coisa? Criado sem a provocação da Procuradoria-Geral da República, um inquérito que está dentro da alçada do STF, mas para investigar pessoas comuns, pessoas sem foro privilegiado, sem cargo, e que está colocando o país ladeira abaixo, em escândalo em cima de escândalo. E certamente, se você observar, tem muita anistia ainda a ser dada neste país, por conta desse tal famigerado inquérito das fake news, que foi aberto para calar aqueles que pronunciaram a verdade ao longo dos últimos anos e, por conta disso, ofenderam alguns poderosos em Brasília. Então a censura correu solta nas mãos de Alexandre de Moraes. Por meio de ofício encaminhado ao ministro do STF, Edson Fachin, nesta segunda, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu o encerramento do famigerado inquérito das fake news. São 7 anos de um inquérito, claramente feito, prolongado para perseguição. No documento que foi assinado por todos os presidentes das seccionais nos estados, a OAB externa extrema preocupação com a permanência e conformação jurídica de investigação de tão longa duração, em especial esse inquérito famigerado. O inquérito voltou ao foco porque ele foi usado novamente para perseguição pelo ministro Alexandre de Moraes, desta vez para atacar servidores da Receita Federal e, inclusive, o representante do sindicato, né, que acabou sendo chamado para depor na Polícia Federal. A OAB quer ainda que sejam adotadas providências voltadas à conclusão dos chamados inquéritos de natureza perpétua, bem como a designação de audiência institucional para apresentação de contribuições da advocacia brasileira sobre o tema. Por que há um famigerado inquérito, ditatorial inquérito, tirano inquérito? Porque o simples fato de eu estar emitindo essa opinião pode ser enquadrado nesse inquérito famigerado. Isso é um absurdo, não acontece em nenhum país do mundo que não esteja sob o vínculo de uma tirania ditatorial. Calar jornalista, perseguir jornalistas, perseguir o brasileiro comum, gente, isso é um absurdo. Todo mundo sabe, desde sempre, que STF é o último foro, é a última instância. Como é que é esse negócio agora de virar a única instância e fazer de conta que tem para quem recorrer? Não, vai para a primeira turma, vai para o plenário, cai nas mãos. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E absurdo foi a demora da Ordem dos Advogados do Brasil em reagir a essas ilegalidades. Caiu o queixo. Pessoal que está participando da live, tudo bem? Movimentando aí, obrigado pelo apoio de sempre. Caiu o queixo quando vi outra notícia nesta segunda-feira e
e não sei o que você pensa, mas literalmente Jair Bolsonaro virou um sequestrado do sistema. Ele é um refém do sistema. E o sistema agora, segundo o jornal Folha de São Paulo, está disposto a usá-lo como moeda de troca. Meu Deus do céu, que lástima, nossos representantes maiores. A manchete, jornal Folha de São Paulo. Cúpula do Congresso. Quem é a cúpula? Alcolumbre, Hugo Mota e seu circuito ao redor ali. Cúpula do Congresso sinaliza para votar pena menor a Bolsonaro se pressão por CPI do escândalo Master esfriar. Diga-me se há outra maneira de dizer, diferente o que estou dizendo, que o senhor ex-presidente Jair Bolsonaro está sequestrado e que ele agora é usado como moeda de troca por essa gente. Quem está dizendo? Jornal Folha de São Paulo. Moeda de troca para evitar que os corruptos sejam pegos numa investigação. Será que vão pressionar também o senhor André Mendonça? Será que vão chegar no ouvido do senhor ministro do STF, André Mendonça, e dizer: nós diminuímos a pena de Bolsonaro, em troca, deixa passar a bandidagem aí nossa, envolvida no escândalo do Banco Master, perdoa o senhor Alexandre de Moraes pelo contrato, perdoa o seu Toffoli pelas evidências de milhões de reais de negociatas com organizações envolvidas com o caso Master, e está tudo bem. Quem sabe até dê para Bolsonaro ir para casa. Que ponto chegamos? Que país é este? Legião Urbana, conhecida banda com inúmeros sucessos, fez aquela música. Que país é este? Não estaria em momento oportuno de uma nova banda? Agora que estou aqui no Rio Grande do Sul, né, neste momento, recordo as inúmeras bandas gaúchas, né, como Engenheiros do Havaí, de outrora, que hoje nem sei, eu acho que não existe mais. O seu fundador, ele tem carreira solo, Humberto. Não seria a hora de uma banda do Rio Grande do Sul ou do Brasil, como Legião Urbana, Renato Russo, algumas canções que falem que país é este? Senhores cantores, a esquerda está dominando esse cenário, mas não estaria na hora de criar algumas canções em época de até a inteligência cantar, canções para tocar no rádio, canções para tocar na televisão, canções para tocar no streaming, canções para... Que país é este? Como fez Legião Urbana e Renato Russo? Não dá para acreditar o que está acontecendo. Cúpula do Congresso sinaliza votar pena menor a Bolsonaro, que, como disse o próprio senhor Alexandre Garcia, que citei aqui, o jornalista no início da live, porque ele é gaúcho, disse que, como assim negociar se Bolsonaro está preso injustamente? Por esses que estão agora com o negócio na mão por conta dos escândalos do caso Master. Como assim? Usar Bolsonaro como refém? Não perderam absolutamente a vergonha na cara e estão descaradamente propondo isso. O objetivo é votar em março o veto de Lula ao PL da dosimetria. E a tendência é que a decisão do petista seja derrubada. Mas agora, o que acontece? A cúpula, liderada por Alcolumbre, sinalizou que pode marcar sim para o início de março essa sessão para análise do veto a esse projeto da redução de penas, que não é anistia ampla, geral e restrita, o chamado PL da dosimetria. Mas Alcolumbre vai pautar isso, porque é ele que determina, está nas mãos dele, é o Congresso Nacional, isso envolve Câmara e Senado, pode pautar isso, desde que não haja pressão para a instalação de uma CPI sobre o Banco Master. Isso é o cúmulo da coação. Isso, por si só, deveria ser motivo para um levante da população brasileira.
Porque nós estamos diante de uma notícia em um dos principais jornais do país, Folha de São Paulo, que está dizendo que não importa a justiça, que não importa a vida de um ser humano, que não importa se ele é um ex-presidente, se não fez o que dizem que fez, que não importa se ele fez o que dizem que fez, que não importa nada. O que importa é o toma lá, dá cá, usá-lo como moeda de troca. É isso que fizeram com esse ex-presidente. E é isso que mantém Bolsonaro preso. E é isso que fará ele ficar preso mais dias ainda. Porque Alcolumbre, todo mundo viu o que aconteceu com seus indicados envolvendo a Previdência do Amapá. Todo mundo sabe o que foi divulgado do contrato de 129 milhões. Todo mundo sabe a situação que está dentro do STF. Jair Bolsonaro é uma moeda de troca valiosíssima para essa gente. É colocar o povo entre a cruz e a espada. Você apoia isso, senão não acontece isso. Isso não está certo. Até quando o povo que apoia Bolsonaro, o povo brasileiro, vai permanecer inerte? Porque o que estão fazendo aqui é um dos maiores absurdos da história deste país. Nem no regime militar que criticaram tanto se viu algo tão esdrúxulo. Tão esdrúxulo. Folha de São Paulo está dizendo que Alcolumbre pautaria a derrubada do veto de Lula, já agora, na semana que vem, desde que não se tenha pressão para avançar a CPI ou CPMI do caso Master. Eu não sei. Eu sinceramente perdi a esperança neste país. Do jeito que está, a situação está completamente fora de controle. Aliados de Alcolumbre desconfiam da intenção de Renan ao ouvir Vorcaro. Eles estão brigando entre eles, desconfiados, não confiam mais em ninguém. Agora, Davi Alcolumbre desconfia, portal Metrópolis, publicação por Igor Gadelha, que Renan Calheiros, ao articular o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, eu não tenho a notícia agora aqui, mas até o momento que eu iniciei a live, não tinha informação de que ele teria cancelado a sua ida ao depoimento, como cancelou o que aconteceria nessa segunda perante a CPMI da INSS, não é? Mas então, se ainda tiver de pé a ida de Vorcaro para falar nessa comissão que tem Renan Calheiros, agora Alcolumbre está desconfiado. E a aposta de aliados de Alcolumbre é de que o alvo principal de Renan com a oitiva não seria a relação do banqueiro com Arthur Lira, adversário do MDBista em Alagoas, mas sim com o próprio atual presidente do Senado. Aliados de Alcolumbre lembram que Lira conhece Vorcaro por intermédio do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Mas, diferentemente de Ciro e de Alcolumbre, Lira e o banqueiro não seriam tão próximos assim. A avaliação dos aliados de Alcolumbre é de que Renan quer usar o depoimento do dono do Master, na verdade, para atingir o atual presidente do Senado, Renan Calheiros, de olho na próxima disputa do Senado, a presidência do Senado, em fevereiro do ano que vem, daqui a um ano. Pasmem. As coisas no Brasil andam ou deixam de andar somente por interesses desses inescrupulosos. É o que a imprensa brasileira está denunciando, como o portal Metrópolis, jornal Folha de São Paulo, que acabei de relatar. Isso não é repugnante, minha gente? E depois falam que o ato de demonstrar indignação é discurso de ódio. Eu não sei que termo posso usar ainda. Nem posso usar qualquer termo que demonstre a minha indignação. Mas o fato é que isso deixa o país, liquida com o país.
Enquanto na Venezuela a anistia geral ampla e restrita já aconteceu, enquanto que a Argentina reduz a maioridade penal para 14 anos, enquanto tantos países estão fazendo o que tem que ser feito, o Brasil está sequestrado por esse tipo de gente do toma lá, dá cá, que nada de lei, de justiça, de código, de ética, de moral vale. O que vale é o interesse. E se você discordar, o risco é imenso de ser punido. Felizmente, tem um outro lado ainda que nos permite sonhar. O senhor André Mendonça, em reunião nesta segunda-feira com a Polícia Federal. E até aqui, o STF é digno de elogio nesse contexto envolvendo as relatorias sorteadas para André Mendonça, tanto a do INSS quanto a do caso Master. Então esse é o segundo encontro de André Mendonça com a PF, após ele assumir a relatoria do caso Master. Certamente, se a ministra Carmen Lúcia, senhora ministra, embarcar em um taxista nesta segunda-feira, nesta semana, se é que embarca, porque todo mundo está dizendo que... onde que já se viu ela dizer isso, ela não embarca no táxi, né? Mas certamente ela tem amigos, pessoas chegadas que embarcam, assessores que usam o táxi. E deve ter ouvido, meu Deus, em todo taxista que você conversa com em todo táxi que entra, é só crítica ao STF. Quem sabe ela vai ouvir elogios essa semana, se embarcar. Porque a esperança está em André Mendonça. Então, receberá investigadores da PF, recebendo nessa segunda, com o relatório detalhado sobre as investigações em torno do caso Master. Além de um ponto a ponto que o ajudará André Mendonça na definição dos próximos passos da ação. O encontro é muito importante, o encontro presencial, não é? E espera-se que aqui já tenhamos sinalizações do que vem por aí. Inclusive em relação aos escândalos envolvendo os colegas do ministro André Mendonça. Porque se a ministra Carmen Lúcia desejar que os elogios ao STF, desejar a continuidade, que o taxista fale bem da Suprema Corte, é preciso que o André Mendonça vá e corte na pele da Suprema Corte e chegue às vias de fato e aos esclarecimentos completos envolvendo os seus colegas ministros da Corte. E todo mundo sabe quem são os nomes. Flávio avalia incluir fim da reeleição em plano de governo. Você é a favor ou contra? Você acha que a reeleição deve ser liquidada no Brasil? Seria melhor um mandato de 5 anos ao invés de 4? E daí com 4 tem a reeleição, com 5 não? E mais, você acha que, sendo conservador, supondo que Flávio seja eleito, você aprovaria que a não reeleição seja válida também já para ele? Ou seja, ele seria eleito e não seria possível a sua reeleição, mesmo que seja um bom presidente? São discussões que são levantadas. É preciso a opinião popular, porque certamente Flávio coloca isso, além de um embasamento técnico, coloca como a sua opinião será validada em relação se é a favor ou é contra a reeleição. É preciso ouvir o povo e para montar um plano de governo. O que você acha? O Romeu Zema critica Alexandre de Moraes e também Dias Toffoli no caso Master e convoca para ato da direita. Começamos a semana com a previsão agora do domingo deste grande movimento em São Paulo. E em um vídeo publicado nas redes sociais agora no domingo, o governador de Minas, Romeu Zema, criticou os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli pelas suspeitas e atuação em torno do caso do Banco Master. Diz que o Toffoli já saiu do caminho, mas me responde uma coisa, como é que
Como é que alguém vai julgar um banco do qual ele mesmo era sócio? E mais, como é que um ministro que sempre viveu de salário público arruma dinheiro para ser sócio de um resort de luxo, declarou o governador mineiro. Ele mesmo era sócio? Zema se referiu ao resort Itaiaia, no Paraná, que até 2025 pertencia a uma empresa da qual o ministro do STF, Dias Toffoli, é sócio. É um vídeo que está dando o que falar. Criticou também os super salários no judiciário brasileiro, remunerações que ultrapassam muito o teto. Tribunal Superior Eleitoral, em breve, estará sob comando de indicados por Jair Bolsonaro. Será que a realidade da eleição em 2026 será completamente diferente do que foi em 2022? Até onde as raízes da tirania que sequestraram um tribunal para atingir Jair Bolsonaro durante a eleição, com a perseguição implacável até torná-lo inelegível, ainda não está presente? Será o suficiente ter Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e André Mendonça, também indicado por Bolsonaro como seu vice Cássio Nunes? Isso será o suficiente para remover as raízes malditas que mancharam as últimas eleições no Brasil, inclusive com frases missão dada, missão cumprida? O jornal O Globo está detalhando a preocupação que há. A batalha jurídica em que o presidente Lula deverá travar nas eleições deste ano terá um elemento que preocupa aliados do TSE. 2 ministros indicados por Bolsonaro comandando a Corte Eleitoral. Agora, o que eu penso como brasileiro, jornalista, é que Cássio Nunes e André Mendonça devem dirigir o TSE de forma absolutamente legal, seguindo os princípios da ética, da moral e os princípios que regem a magistratura, os princípios que regem gente com vergonha na cara. Não deve perseguir ninguém, não precisa, não deve perseguir ninguém, nem de um lado nem de outro. É preciso, antes de mais nada, ser modelo, exemplar, e tem como comparar. Basta comparar com a gestão de 2022. O Brasil foi colocado fogo no país por conta dos atos tomados lá. E que este ano não seja nem perto isso, apenas a legalidade. Agora, se Jair Bolsonaro foi tornado inelegível por conta de uma reunião com embaixadores ou de um 7 de setembro, um evento público, que dizer desse evento do desfile com muito dinheiro público envolvido? Então, pesos e medidas diferentes também vão contar. É obrigação do Tribunal Superior Eleitoral agir com o mesmo rigor. Caso contrário, Cássio Nunes Marques e André Mendonça terão seus nomes manchados. Mas isso é perseguição? Não é perseguição. Ora, é a questão que, por exemplo, rege a diplomacia. Se um país toma uma decisão X contra país Y, o país Y tem o direito à reciprocidade. E, neste caso, a reciprocidade em relação ao principal opositor é praticar a mesma lei. Ora, se por muito menos o opositor à época foi tornado inelegível, agora tem que valer a mesma coisa. Porque é muito mais, é um desfile com jingo eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está colocando muito medo no futuro, tanto na direita quanto na esquerda. Na direita é o receio de que aconteça o que aconteceu em 2022. E na esquerda é o receio de que a lei seja aplicada. E se ela for aplicada, seguramente Lula estará inelegível.
Ministério Público Federal investiga retiradas de órgãos de indígenas Yanomami. O quê? Não posso acreditar que quase que levaram Bolsonaro para um tribunal internacional e colocaram ele em cadeira elétrica, com o jornalismo do Fantástico da Globo indo lá na terra Yanomami dizer que Bolsonaro deixou não sei o quê. Depois vimos que os números, que sem dúvida é difícil, é uma região inóspita, né? Tinha muita coisa a ser melhorada, mas o problema é que o atual governo levou até índio para subir a rampa do Planalto, prometendo melhoria, e no fim, em poucos meses, estava pior a situação, com mais mortes, inclusive, de Yanomamis. E agora, mas prometeu que resolveria todos os problemas. E agora, indo até além, retiradas de órgãos de indígenas Yanomami acontecendo, meu Deus, eu não posso acreditar nisso. Estão usando o povo indígena desse modo? Será que o Fantástico irá fazer uma cobertura? Será que a reportagem vai lá investigar e dizer que é o governo responsável por cuidar e que não está fazendo nada? O Ministério Público Federal de Roraima abriu um inquérito civil para investigar possíveis práticas de retiradas de órgãos de corpos de indígenas Yanomami, o que poderia configurar desrespeito à cultura do povo. Mas não é questão de cultura, questão de humanidade. É que uma funerária de lá, de Boa Vista, terá que explicar quais técnicas utiliza nos corpos e se há retiradas de órgãos, tecidos ou outras partes do corpo, especialmente do cérebro. A empresa também deverá esclarecer se realiza diálogo prévio com as comunidades indígenas e se há orientações quanto ao respeito aos rituais funerários tradicionais. E assim por diante. Uma das motivações, gente, da investigação foi a morte de um indígena Sanumá, subgrupo dos Yanomamis, assassinado em fevereiro de 2025 com um golpe na cabeça. E a suspeita é que seu cérebro foi retirado. Gente, isso é filme de terror. Não é possível. Ministério Público, uma boa notícia para quem é conservador. Defende rejeição de processo no TSE contra Bolsonaro, contra Flávio e contra Nicolas por desinformação. A coligação Lula acusou o ex-presidente Bolsonaro e aliados de coordenarem rede de notícias falsas. E a PGE, Procuradoria-Geral Eleitoral, em mais uma vitória de Bolsonaro e do povo conservador, porque você também foi acusado de fake news. Lembra? Você, conservador, era do gabinete do ódio. Simples assim. Defendeu a rejeição de um processo no TSE contra Bolsonaro, contra o senador Flávio e o deputado federal Nicolas e outros aliados, alvos de uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pela coligação de Lula durante as eleições de 2022 por uma suposta estrutura de desinformação nas redes sociais. Caso sejam condenados pelo TSE, os políticos poderiam perder seus cargos atuais e ficar inelegíveis por 8 anos. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, considerou, no entanto, que o conjunto probatório, portanto, não motiva um juízo condenatório. Eu lhe pergunto, se fosse o Benedito a julgar esse caso, ou se o Moraes estivesse no Tribunal Superior Eleitoral, ou se um desses estivesse perante a decisão, iria ouvir o Ministério Público Eleitoral ou lavaria as mãos ao que diz a PGR Eleitoral, Procuradoria-Geral Eleitoral, e simplesmente fariam a condenação? Não interessa se PGE disse isso ou assado. Pois é. Estados gastam 93,2 bilhões de reais com sistema de justiça em meio à onda de penduricalhos. Despesas com tribunais de justiça, ministérios públicos e defensorias cresceram por causa da folha de pagamento, superando áreas essenciais, aponta estudo inédito. Isso é uma
vergonha, diria Boris Casoy. Estados gastaram 92,3 bilhões. Gente, isso é dinheiro que não acaba mais. Em um único ano. Para termos comparativos, uma das maiores obras em construção no país é a ponte sobre águas do mar, ligando Guaratuba ao acesso que tradicionalmente era feito por balsa, né? No litoral do Paraná. Olha, aquela ponte, salvo engano, não deve custar, custo da ponte, 400 milhões de reais. Salvo engano, a ponte do Rio, no Rio Paraná, ligando o Brasil ao Paraguai, deve ter custado pouco mais de 200 milhões. 300 milhões. Quantas pontes faríamos com 92 bilhões num único ano? Olha, para construir, quem sabe, uma super creche no Brasil hoje, bem feitinha, vamos já largar 15 milhões de reais. 15 milhões. Mais uma super creche para abrigar muitas crianças. 15 milhões é um bom valor. Quantas super creches poderíamos construir no Brasil em um único ano de despesas envolvendo estados com a justiça? 93,2 bilhões com o sistema de justiça só em 2024. Desse jeito é que o Brasil está indo para o brejo. Tudo é pago pelo imposto que você paga. Dizem que Janja está furiosa. Até defecaram na estátua do meu marido. Será? Põe no caminhão. Ela não gostou de ter sido barrada para desfilar. Mas se ela desfilasse, se há alguma dúvida quanto à inelegibilidade de Lula, com ela participando, não haveria mais dúvida nenhuma, né? Violência política, você viu? Homem armado foi morto a tiros ao tentar invadir a casa de Donald Trump, nos Estados Unidos. Em Mar-a-Lago, no resort de Trump, tentou invadir armado, mas foi alvejado pela polícia. Santa Catarina terá fábrica de mega baterias para estocar vento e sol. Será que a Dilma estava certa? Agora, a energia gerada pelo seu painel solar ou pelo sistema eólico, pelo vento, essa energia poderá ser estocada através da ampliação da produção de baterias no Brasil de uma forma de alta tecnologia. Em um discurso confuso na ONU, já vimos a Dilma falando que tem que estocar o vento. O vento que Dilma falou, a única maneira de estocá-lo, quem sabe esteja na barriga humana, enfim, mesmo com os escapes. Mas aqui a forma seria usar a força do vento para gerar energia e a energia, sim, poder ser estocada. Agora, um dos problemas que o Brasil enfrenta, por exemplo, é que durante o dia o seu painel solar, se você tem, está gerando energia e largando no sistema. O sistema não consegue armazenar energia. Então o sistema precisa consumir energia. Os painéis solares, eles não têm um controle, não, vamos produzir mais ou menos. Eles sempre têm uma constante de acordo com a energia solar, ou a luz solar. Então, durante o dia, muitas usinas hidrelétricas hoje estão tendo que reduzir a geração de energia, prejudicando contratos antigos de geração, enfim, distribuição e tudo mais. Porque o sistema solar não consegue ser restrito. Tudo que produz entra na rede. Então, quem consegue reduzir a energia do excesso, as usinas, não é? E desse modo há muita reclamação. Pô, estamos perdendo dinheiro. Porque daí, de noite, quando também é exigido o consumo, não tem painel solar gerando energia. Então, para noturno,
Aí quem tem que dar conta são as usinas, mas as usinas estão deixando de render dinheiro durante o dia e assim por diante. Há essa reclamação. Agora, o que vem aí? As baterias, onde você vai poder armazenar a energia, e quem está fazendo isso, agora vai passando a produzir, é a brasileira WEG. Uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, apresentou o projeto de uma fábrica em Itajaí, Santa Catarina. A unidade será dedicada à produção de sistemas BESS com capacidade de estocar a energia gerada por fontes renováveis como o sol e, sim, o vento, diz o jornal Gazeta do Povo. É muito importante, será uma fábrica ultramoderna, automatizada e com robôs, minha gente. Em Itajaí, Santa Catarina. Isso representa um salto tecnológico, porque a partir do momento que a gente conseguir comprar a bateria de forma acessível e garantir que possamos ter um sistema autônomo, nós passamos a depender menos das redes. Automaticamente vamos pagar menos a taxa básica de quem tem aí, produção de energia solar, que se você consome ainda assim bastante, mesmo soltando a energia na rede, compensando e tal, ainda assim você paga um valor elevado no fim do mês, por conta de que há o imposto, a iluminação pública e assim por diante. E tudo é baseado em cima do consumo total. Então, desse modo, é que as coisas podem começar a mudar e a autonomia da energia passa a ser viável. Acesso a dados faz ministros do STF questionarem inquérito das fake news. Há medo diante da situação que vive o Brasil, que não dá para confiar mais em ninguém, e isso está levando maior desconfiança ainda agora nos ministros, porque Alexandre de Moraes está usando o inquérito famigerado das fake news, esse que a OAB pediu a faquinha nessa segunda fim, há desconfiança de que Moraes poderia estar usando o inquérito para ter acesso aos dados da Receita Federal para depois nos ministros. Olha, estou sabendo, colega André Mendonça e tal. O bom é que André Mendonça deixa a gente aliviado. Ele é um cristão e claro, não dá para confiar no homem. A própria Bíblia diz, tem um versículo, quem lembra, coloca aí no comentário. Mas ainda assim, você tem condições de dar muito mais confiança a um homem como André Mendonça, né, cuidando desse caso. E esperamos que o André Mendonça faça o que tem que ser feito de forma ética, correta e legal. Então, espero que não aceite coação de quem quer que seja. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente e compromisso com a verdade. Obrigado pela audiência, tanta gente assistindo, tá faltando like, hein? Clica no gostei, diretamente de Porto Alegre, Centro Histórico de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, hoje aqui, e agradeço pelo comentário, vou ver o seu comentário fora do ar, também agradeço pelo like antes de sair. Se é a primeira vez aqui no canal, por favor inscreva-se e acione o sino de notificações. Obrigado, minha gente, uma ótima semana a todos e logo mais retornamos com mais informações, com o JBCN inclusive. Valeu, minha gente, obrigado.